Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse curso online Qual Sua Palavra de Vida? Reconectando o amor que cura através das constelações familiares. E a constelação familiar, ela é essa força, esse movimento maior de cura, que ele nos leva a um fluxo de amor. Ele abre o campo do fluxo de amor das nossas vidas, da nossa vida. Eu vou falar, antes de eu trazer o tema de hoje, que é a força que vem da nossa ancestralidade, eu vou trazer para vocês um pouco como é que é o processo de constelar. O que é a constelação familiar, Então, quem criou foi um alemão chamado Bert Helling, e a constelação, ela pode ser feita de duas formas, Ela pode ser feita em grupos com pessoas ou individual com bonecos. Quando a constelação é feita em grupos, o cliente ele nos traz um assunto por sessão. Então, a constelação, gente, ela vai se diferenciar da terapia, de outras terapias que nós conhecemos, que a pessoa chega e fala tudo o que está sentindo de forma eufórica até, A constelação ela faz esse movimento contrário. A gente vai centrar a pessoa no centro dela, no coração dela, para que ela possa dizer: Elisângela, eu vim aqui hoje para eu tratar desse assunto aqui que está fazendo a minha vida parar, truncar. Então, quando uma pessoa senta ao teu lado, seja em grupo ou individual, ela vai trazer um assunto que ela sente que a vida dela parou nesse assunto. Ou algum sentimento que ela tenha, que ela diz que incomoda ela, seja um sentimento de tristeza, um sentimento de angústia, de depressão, de suicídio, qualquer desses sentimentos. Também há outros movimentos de temas que é possível constelar sim, como por exemplo, eu já constelei uma mulher que ela tinha dificuldade em vender uma casa. E por que a constelação ela abrange tantos assuntos? Porque o Bert Helling, o criador da constelação, ele observou que o padrão de comportamento que nós adquirimos na nossa família é o mesmo padrão de comportamento das relações que nós levamos para os outros setores da nossa vida. Para o trabalho, para a espiritualidade, para o casamento, para as amizades. Então, esse padrão que eu aprendo, que padrão é esse? É o padrão de amar, de se relacionar. Então, aquilo que ficou dolorido ou que foi um fluxo maior na minha família, eu levo esse movimento de fluxo maior também para essas outras áreas da minha vida. Então, é por isso que se repete muitas vezes. Às vezes você tem uma mãe que ela foi muito perseguidora e quando você vê, você encontra uma chefe que é perseguidora também. Então, esse movimento desse padrão repetido de comportamento é por causa da nossa mente, que ela aprende uma coisa e ela fixa essa ideia. E também por uma força do amor que quer que cure. Então, esse amor que diz assim, não, a gente só sossega quando fulana, quando beltrana, quando Ana, Beatriz, quando elas resolverem a questão lá, que ficou lá atrás, aonde? Com a mãe dela, Então, essa chefe que persegue, gente, ela é só um reflexo do que está lá dentro do inconsciente seu, certo? Então, a constelação em grupo, a pessoa diz um assunto e eu peço para que ela escolha entre as pessoas que estão no grupo uma pessoa que represente ela e uma que represente o tema. E a partir daí ela vai colocar no centro do círculo essas duas pessoas na posição que ela quiser. E a constelação vai começar toda a sua desenvoltura a partir desse psicodrama, que a constelação também tem um braço dentro do psicodrama. E a constelação com bonecos é do mesmo jeito, só que dessa vez não tem o quê? Não tem as pessoas, tem os bonequinhos que nos revelam as coisas também, os sentimentos, as posições onde a gente coloca as pessoas dentro do campo com os bonecos, também vai revelar a cena que está no inconsciente daquela pessoa.
E aí a gente também chega na cena principal da dor dela. Então, muitas vezes, e na maioria das vezes, aquele casamento que se rompeu, ele é apenas o reflexo daquela dor que está mais aonde? Mais antiga dentro de você, né? É o que você olhou para a mamãe, o que você olhou para o teu pai, e você foi para um casamento emaranhada. E é sobre isso que eu quero falar hoje, né? Sobre essa ancestralidade. Como a ancestralidade, ela tem a força ativa dentro da gente. O Bert Helling, ele descobriu que nós somos seres sistêmicos. Ele trouxe a força da teoria sistêmica para a gente poder entender por que os padrões se repetem na nossa vida. Então, nós somos seres sistêmicos. Essa é a grande força nossa. Eu sou Elisângela, sim, uma parte minha quer ser esse movimento que eu cheguei aqui de ser consteladora. Mas uma outra parte que truncava a minha vida era a parte aonde eu estava olhando através da memória sistêmica familiar para tudo aquilo que foi de relacionamentos dentro do meu sistema. Então, essa ancestralidade, ela continua ativa dentro da gente. Ela continua viva através do que o Bert Helling nomeou de memória sistêmica familiar. E essa memória sistêmica familiar, ela é passada, inclusive, geneticamente de geração em geração. O Hubert Sheldrake, um cientista, ele descobriu os campos morfogenéticos e eles tiveram a grande oportunidade de se encontrar ainda em vida, o Bert e o Sheldrake, para conversar sobre toda essa força, tanto dos campos morfogenéticos como da memória sistêmica familiar. Então, quando nós estamos pensando que eu não consigo uma coisa porque eu não estou tendo forças para isso, muitas vezes, gente, é essa memória sistêmica familiar que está atuando dentro de você. E como é que ela atua? Ela atua em dois movimentos. O Bert, toda a teoria do Bert Helling é a teoria do amor, do fluxo do amor na família e nos relacionamentos humanos. E é justamente esse amor que o Bert descobre que ele pode vir com dois caminhos, com duas possibilidades de nós estarmos amando. Um amor que ele chama de cego emaranhado e outro amor que ele chama que dá luz à consciência. Eu já falei isso para vocês em outros vídeos. Eu estou trazendo aqui para resgatar e para a gente poder chegar nessa memória sistêmica familiar que pulsa dentro da gente e que faz a gente truncar nossa vida, tentando equilibrar tudo aquilo que ficou em dívidas da nossa família. Então, esse amor que é cego e emaranhado é um amor onde o nosso corpo está com duas forças, só que com duas forças opostas, dilacerando nossa alma, rompendo a nossa vida, paralisando a gente. Uma força é a força da vida que nos puxa para frente. Por que, Elisângela, a vida puxa a gente assim para frente? Independente se você está casada, com dinheiro, sem dinheiro, com amor, sem amor, com trabalho, sem trabalho, doente, saudável, a vida vai puxar. Porque é a vida, ela é a força maior de chamar, de dizer, você veio aqui como ser espiritual que você é, andar, cumprir esse teu caminho, essa tua evolução. Então é por isso que a vida puxa, porque nós somos seres espirituais e viemos viver aqui uma experiência humana. Então a gente vai ter que fazer o nosso caminho de vida. E esse caminho é meu, é seu. Não é papai nem mamãe que vai nos conduzir até lá. Eles vão poder abrir campos de forças e bênçãos para a gente ir. Mas o caminho, quem caminha somos nós, né? Então, em uma outra força, é como se fosse um elástico amarrado na nossa cintura que nos puxa para trás. E o que é que tem lá atrás? A nossa ancestralidade.
Então, tudo, gente, tudo que eles vivenciaram de relações humanas fica gravado nessa memória sistêmica familiar. O Bert Helling diz que até 7 gerações para trás da mamãe e do papai, a gente pode estar olhando através dessa memória sistêmica familiar tudo o que aconteceu. E o que é que fica mais forte? Porque dentro dessa memória sistêmica familiar tem tudo. Tem o que é bom e o que é ruim. O que foi bom nas relações e o que foi ruim nas relações. Só que é o seguinte, a vida ela exige que a gente tenha a força do dar e receber, que é uma das leis que o Bert Helling criou, uma das leis do amor, do dar e receber. Nós também já falamos sobre essas leis aqui. Então, a lei do dar e receber diz o seguinte, o que você dar para a vida, você vai receber em troca. Então, quando algum ancestral nosso deu para a vida suicídios, depressões, mortes, assassinatos, abortos, o que mais? Dívidas, muitas dívidas, pessoas que fizeram muitas dívidas, separações, traições, tudo essa gama de situações que acontece, que a gente sabe que todos nós estamos inseridos em famílias que isso aconteceram de alguma forma, tudo isso fica dentro do sistema que a gente nasceu como uma dívida. Uma dívida, gente. É a mesma coisa de você ir numa padaria, no supermercado e dizer para o dono do mercadinho, olha, deixa eu comprar aqui hoje R$1.000, quando for o mês que vem eu te pago. E ele, na confiança, ele vende a você R$1.000. E você simplesmente não paga nunca mais. Você ficou ligado, você tem agora um vínculo de ligação com esse homem do mercadinho. Porque você não pagou a ele, você não usou a lei dar e receber. Você só recebeu, você não deu de volta, você não pagou. E assim acontece também dentro do nosso sistema familiar. Se alguém do nosso sistema mata uma pessoa do próprio sistema ou de outro sistema, essa pessoa criou um karma de dívida para o próprio sistema dela. Possa ser que nem seja ela que pague essa conta da morte dessa pessoa. Eu já peguei casos que eu constelei uma pessoa que o avô dele foi um prefeito e matou uma pessoa na mesa de um bar. Lógico que eu dou esses exemplos aqui, gente, nunca digo nome para preservar e pela ética, né? Então, o avô desse meu cliente matou uma pessoa na mesa de um bar. E como ele era o prefeito da cidade, tinha muito poder, ele não pagou, nunca foi preso. A família perdeu lá o ente dele e ficou por isso mesmo. Todo mundo ficou com medo porque ele era o prefeito e ninguém podia fazer nada. E o filho dele veio e também se tornou prefeito, mas não cometeu nada de assassinato. Só que trouxe um neto. O filho teve um filho. E esse filho, o que é que aconteceu? Que emaranhamento esse rapaz pegou para poder pagar a dívida do avô? Esse rapaz, ele se envolveu, ele não era viciado em drogas, mas ele traficava, né? Ele traficava, ele era sempre pego pela polícia com o carro dele cheio de drogas, porque ele iria vender, e ele era preso. Sempre preso, ele foi preso muitas vezes. E daí a família, para poder soltar, pagava a fiança para soltar ele. Então, assim, ele estava fazendo a família gastar um dinheiro, pagar, literalmente pagar a dívida. A dívida que o avô fez da vida de alguém. E isso é nesse exemplo que eu trago e é em qualquer outro exemplo que você imaginar dentro da sua família que ficou com dívidas.
Então, a segunda lei do amor é claro, dar e receber. Isso fecha um ciclo. Então, quando um bisavô trai muito uma bisavó, e isso fica gravado no sistema, vem lá na frente uma mulher que ela diz, né? Ela pode trazer essa força. Olha, bisa, não se preocupa, os homens vão pagar comigo o que o bisavô fez com você, de tantas traições. Então, vem uma mulher com força de dizer, Elisângela, olha, eu não tenho dificuldade nenhuma de atrair homens. Mas todos os homens que eu atraio, que fica do meu lado, que quer ficar, eu traio eles. E eu não sei que força é essa. Então, quando a gente vai ver, ela tá o quê? Honrando a bisavó por tantas traições que o bisavô fez. Então, gente, é por isso que nós somos sistêmicos. Porque se o nosso sistema fez uma dívida, toda dívida tem a força da exclusão. E tudo que é excluído, ele ganha força para que algum descendente venha e tente equilibrar. Então, na verdade, quando alguém diz a minha vida está parada em algum assunto, é porque essa pessoa, a alma dela que é sensível, ela está olhando para a dívida do sistema ou para alguma exclusão do sistema e está dizendo, eu tento equilibrar, porque eu também sou parte de vocês enquanto sistema. Então, essa é a força de sermos sistêmicos e trazer a nossa ancestralidade dentro da gente. Dentro de todo esse amor cego e emaranhado que nos faz tentar equilibrar o sistema pagando pelo que os outros fizeram de grave ou de não tão grave, mas que gerou uma dívida, uma exclusão na família, né? Às vezes a exclusão, gente, é só porque um neto se descobriu homossexual e a família não aceitou e expulsou ele de casa. E isso também é uma dívida, porque ele nasceu nesse sistema pela primeira lei do amor, que é o pertencer, ele tem direito de pertencer a esse sistema, do jeito que ele é. Mas a nossa consciência sistêmica, que eu também já falei isso em outros vídeos, que é arcaica, rígida, dura, ela exclui aquele membro que não comunga com os mesmos pensamentos do sistema. Então, esse ser que foi excluído por ter se descoberto homossexual, ele fica como uma pressão dentro do sistema para que alguém inclua ele de volta. Então, eu vou dizer para vocês o que é que significa, eu dou sempre esse exemplo, o que é que significa a força de uma exclusão dentro do sistema. Vocês imaginem que vocês estão dentro de uma piscina e vocês pegam uma bola e vocês com essa bola, vocês botam ela lá para baixo, encarca bem, sustenta bem essa bola lá dentro da água e de repente você tira. O que é que vai acontecer? A força dessa bola vai subir em dobro. Então, a exclusão, ela tem essa força dentro de um sistema. Tudo que a gente exclui vem com mais força lá na frente para incluir. Então, se esse membro que foi excluído por ser homossexual, alguém lá na frente possa ser que venha com mais força de dizer, eu sou e eu assumo independente de vocês quererem ou não. Então, pode trazer mais uma pessoa homossexual, que também não tem problema nenhum, né? Eu tô dando apenas o exemplo de que repete o mesmo comportamento daquela pessoa que foi excluída, entendeu? Então, tudo que foi excluído toma posse do sistema, faz uma pressão, é como se fosse uma panela de pressão mesmo, né? A gente fica numa pressão tão grande, e o que é que acontece com os membros? Quando a gente está cozinhando o feijão, a panela de pressão só pode ser aberta, ou feijão ou qualquer outra coisa, só pode ser aberta quando baixa toda a temperatura, não tem mais ar quente, a gente pode abrir a panela. Assim também somos nós.
O que é que acontece dentro do sistema? As pessoas abrem a panela de pressão, a panela sistêmica. Estou fazendo aqui uma analogia, né? Abre essa panela de pressão com todo o vapor que ela tá, com toda a exclusão que ela tá. Então é por isso que a gente traz memórias de mortes, de suicídios, de depressões, de romper com casamentos, de traições. Por isso que vem tão igual muitas vezes, né? Na maioria das vezes. Vem muito igual o que aconteceu lá atrás. Porque a pressão é muito grande. O próprio sistema diz assim, inclua, porque todos têm que pertencer. Paguem a dívida, porque senão alguém vai pagar, né? Então, por exemplo, eu posso dar um exemplo a vocês. Quando há assassinatos na família, seja do próprio sistema ou de outro sistema, essa dívida, gente, em geral, ela é paga, infelizmente, com a morte de alguém através de uma morte muito abrupta, muito repentina. Uma simples queda que torceu o tornozelo e a pessoa morreu, teve uma embolia pulmonar e morreu. Um acidente, um assalto que foi lá e pediu a carteira e o cara deu a carteira e ele assim, o assaltante ainda matou a pessoa. Então essas mortes que são inesperadas, que a gente diz, meu Deus, como é que essa pessoa morreu tão rápido, ela estava tão cheia de vida e de repente ela morreu do nada. Então tudo aquilo que foi abrupto, que foi acidente, é sempre pagando pelo que alguém assassinou uma vida lá atrás. E infelizmente essa pressão sistêmica, ela faz com que alguém pague. E pague truncando a vida, parando. Então esse é a força que vem da nossa ancestralidade, uma força emaranhada, né? Que eu estou falando dentro de um amor cego e emaranhado. Mas também tem um outro lado, graças a Deus e a Albert Helling por ter descoberto esse outro amor que traz à luz a consciência, né? Então esse outro amor que traz à luz a consciência e que nos cura e que nos abre a vida e que nos abre o campo da vida, né? É o amor, gente, que a gente devolve através de um campo quando se abre quântico, né? Da constelação familiar, a gente devolve para os nossos ancestrais o que foram deles, o destino deles. E a gente vai cessando, serenando o nosso coração para que a gente possa dizer, né? Tudo isso aconteceu. Eu tentei incluir parando a minha vida. Mas agora, bisavô, eu devolvo esse ato que você fez. Sem julgamentos eu devolvo. E agora eu deixo com você toda essa responsabilidade de ter matado a bisavó. E eu trago para mim a força da vida que me atingiu. Porque aí sim, aí é a força da vida que diz assim, ela chega, ela vem para a vida. Então nós somos os escolhidos, nós somos o sonho desses antepassados, como diz Bert Helling, né? E é através desse sonho que você está aqui agora viva, independente se está com saúde, com dinheiro, independente do momento atual agora, você está viva. E através dessa vida, você pode abrir o fluxo desse amor, de ampliar essa vida, essa sua existência nesse corpo e devolver amorosamente para eles tudo o que foi preciso ser daquela forma, sem julgamento, sem condenações. E incluir no seu coração eles, assassinos e vítimas, traidores e traídos, os abortos, as falências que houveram, dizer assim, né? Eu sinto muito por tantas falências, mas agora, com a minha vida, eu sustento em homenagem a vocês. Então, quando a gente inclui tudo que houve lá atrás, com respeito do que eles puderam fazer, do que eles conseguiram, a gente abre o fluxo da nossa existência.
Aí sim, aí a gente reuniu agora todas as forças do nosso coração. Porque quando a gente está emaranhado, a força não está na gente 100%. A gente está 50% com a nossa força vital. Os outros 50% tá lá, olhando para cada dor, para cada sofrimento, para cada exclusão, para cada situação que houve lá atrás. E quando a gente devolve, a gente serena nosso coração para a gente se encontrar na nossa vida e ancorar a força desse corpo que é Elisângela agora, que é você agora. E nesse exato momento, você está pronto e pronta para dizer: qual o meu propósito de vida? O que eu vim fazer aqui? E essa resposta é uma resposta que todos os teus mentores espirituais, os teus guias espirituais, a própria vida vai fazer você chegar nesse propósito, nessa força da abundância, da plenitude da vida, com tudo que pode ser e com tudo que é de nosso merecimento. Então é isso, gente, a força que vem dos nossos ancestrais é a força que traz uma força emaranhada, mas também traz a força da vida que chegou aqui até você, que te atingiu. Então devolve para eles amorosamente, sem julgamentos e diz: eu farei algo agora por mim. Fazendo por mim, eu amplio a minha visão para que os meus descendentes tomem agora também essa força dessa vida. Então é isso, gratidão e até o próximo vídeo.